Olá a todos e a todas. Começamos a aula de hoje com uma citação inicial extraída do livro Fundamentos de Oceanografia de Tom Garrison, em 2016. A água resiste à elevação da temperatura à medida que o calor é adicionado a ela, e também resiste à queda da temperatura quando o calor é removido dela. Essa propriedade da água modera as variações de temperatura da superfície terrestre. A água é um solvente poderoso. O oceano possui uma densidade estratificada. A água densa, fria e salgada fica abaixo da água menos densa, mais aquecida e menos salina. A luz é rapidamente extinta ao passar pela água. O som não. O oceano é um vasto reservatório de carbono. A dinâmica da troca de carbono entre o oceano e a atmosfera afeta diretamente o clima da Terra. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Esse campo da oceanografia, que trata das propriedades físicas, químicas e sobre a estrutura das águas oceânicas, assim como efeitos de circulação, correntes marinhas, ondas e marés, é a oceanografia física. E ela pode ser subdividida entre a oceanografia física descritiva, que estuda as propriedades físicas da água, a distribuição destas pelo oceano, os limites das massas d'água e correntes marinhas, e a oceanografia dinâmica, que estuda o movimento da água e a aplicação de modelos dinâmicos, ondas, marés, ressurgências, convergências e subsidências são alguns dos fenômenos
que podem ser modelados pela oceanografia física dinâmica, né? Então, um pouco da ideia é modelar os processos oceânicos. Nós já vimos isso em outro momento da disciplina, mas cerca de 70% da superfície terrestre é coberta pelo oceano global, ou só oceano, como prega agora a Organização Hidrográfica Internacional. Desses 70% que cobrem a superfície terrestre, que são água, 53% dessa água está na bacia do Oceano Pacífico, seja ele sul ou norte. 23% está na bacia do Oceano Atlântico também, seja ele sul ou norte, e 24% está no Oceano Índico. Bom, em relação às propriedades da água, cabe a gente inicialmente destacar que existe certa quantidade relativamente fixa de água sobre e perto da superfície do planeta Terra. Os oceanos dominam esse montante com quase 96%. A água é a substância mais abundante na superfície da Terra. Suas propriedades têm um grande efeito na composição química e biológica dos oceanos. Para se entender os oceanos, é necessário, primeiramente, entender a água pura, que perfaz aí cerca de 96,5% das águas da massa dos oceanos. Os outros 3,5% são os sais dissolvidos. É a presença da água no planeta Terra que possibilita a vida. Bom, nós já vimos aí o ciclo hidrológico, né? Nós já relembramos o ciclo hidrológico, e essa figurinha aí do lado, ela vai mostrar, né, que de toda a água que tem-se sobre a superfície ou perto da superfície do planeta Terra, cerca de 95,96% ou cerca de 96% está nos oceanos, né? O restante vai estar distribuído entre glaciares e gelo polar, cerca de 3%. A outra parte em águas subterrâneas, cerca de 1%, e depois soma-se aí com percentuais muito menores do que 1%, né? Águas disponíveis em lagos e rios, na atmosfera e na biosfera. Vamos passar adiante para a gente entender um pouco das propriedades da água, né? Já a água pura, ela corresponde aí a quase 97% do que tem no oceano. Vamos falar primeiramente sobre a água pura. Bom, sobre as propriedades da água, né, cabe destacar quem foi um dos pioneiros na cultura ocidental. Dá-se o crédito a Antoine Laurent Lavoisier, que viveu entre 1743 e 1794, que foi um proeminente, né, um importante químico francês, e descobriu que a água poderia ser subdividida. Isso foi um marco na história da química, né? Até então se achava que a molécula de água não poderia ser subdividida. Lavoisier foi reconhecido como um químico de precisão e criou a teoria sobre a combustão do oxigênio ali perto do ano de 1772. E dessa forma, ele descobriu que uma molécula de água era formada por dois elementos puros que ele deu o nome de oxigênio e hidrogênio. Lavoisier ainda ajudou a construir o sistema métrico e escrever a primeira tabela periódica, no que fora chamado de método de nomenclatura química. Essa tabela periódica, né, inicial, tinha 55 elementos. Lavoisier também tem muitas outras contribuições relevantes para a química, né? Aí segue umas imagens, né, umas pinturas dele, né, e o seu laboratório, que está disponível no Museu de Artes e Comércio de Paris.
Bom, a água é uma molécula, né? Uma molécula é um grupo de átomos mantidos unidos por ligações químicas. As ligações químicas são relações energéticas entre átomos que os mantêm unidos e são formadas quando os elétrons, que são minúsculas partículas carregadas negativamente, aquela carga negativa dentro de um átomo, são compartilhados entre os átomos ou transferidos de um átomo para outro, né? Uma molécula de água, ela vai ser formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, quando há o compartilhamento de seus elétrons, né, seus pares de elétrons, e esse compartilhamento ele tem um nome que ele chama de ligações covalentes. O oxigênio ele tem 4 pares de elétrons, né, na forma tetraédrica, como está na imagem, e a forma ideal é aproximadamente 105 graus, né, de organização de estrutura. Ela é uma molécula altamente eletronegativa, né, e 2 pares de elétrons não são compartilhados. O hidrogênio, né, as moléculas de hidrogênio, os átomos de hidrogênio, eles possuem pequena carga positiva e um par de elétron não compartilhado. Essas ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio podem ser chamadas também de ligações covalentes polares, onde os átomos têm uma atração desigual por elétrons e, portanto, o compartilhamento vai ser desigual também, né? Aí a gente vê nessa animação o quão é desigual esse compartilhamento entre os átomos e moléculas de água. Na água, a distribuição dos elétrons ao redor da molécula não é simétrica. Bom, a natureza da molécula de água, né, também lhe permite atrair outras moléculas de água. Quando um átomo de hidrogênio, né, a parte positiva dele ali representada pelo maisinho nessa figura, em uma molécula de água é atraído pelo átomo de oxigênio, né, a extremidade negativa de uma outra molécula de água perto, né, adjacente, há a ligação chamada de ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, né, que dá conta dessa força intramolecular causada pela atração de uma extremidade negativa de uma molécula de água por uma extremidade positiva de outra, né, como eu disse. E isso vai definir um pouco o arranjo molecular. Aí a gente vai ter aí diferentes arranjos a depender do estado físico da água, né? Na fase sólida, todas as ligações possíveis estão formadas, né, que são 4, conferindo uma forma hexagonal. Na fase líquida, ocorre grande agitação molecular, formação e quebras rápidas das ligações entre as moléculas. E já na fase gasosa, a estrutura é menos definida ou ela é distorcida. E nessa condição, os átomos de oxigênio apresentam 2 pontes de hidrogênio fortes e 2 fracas, né? E isso é definido pelo grau de energia ou grau de agitação das moléculas, né, que é crescente, né, quando a gente considera a estrutura desde o estado sólido, né, o gelo, passando pelo estado líquido até o estado de vapor, né? A energia é crescente nesse sentido. Bom, outras propriedades também conhecidas e super importantes sobre a água é o ponto de ebulição alto, né? Então, maior quantidade de calor é necessário para quebrar essas ligações moleculares. O ponto de congelamento da água também é alto, né? As pontes de hidrogênio conferem uma maior organização molecular à medida em que a água resfria, sendo necessária uma perda de calor menor, né? Por isso o ponto de congelamento é alto. E o calor específico também é alto. O calor específico é uma medida do calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius.
ou 1 grama de uma substância qualquer em 1 grau Celsius. Isso varia de substância para substância e ele é medido em calorias, cal. Na água, em razão da grande força do grande número de ligações de hidrogênio, né, pontes de hidrogênio, entre as moléculas, mais energia térmica deve ser acrescentada para acelerar o movimento das moléculas de água, né, para aquecê-las. Por essa propriedade, a água pode absorver ou liberar, né, grandes quantidades de calor, mudando relativamente pouco a sua temperatura. A água resiste à mudança de temperatura quando recebe ou quando perde calor. Por isso, as mudanças de temperaturas são pequenas, mesmo liberando ou recebendo grandes quantidades de calor, né? Aí a gente tem uma tabela que mostra essa propriedade, né? Calor específico em calorias por grama por grau Celsius para várias substâncias, né? Por exemplo, a prata é 0,06, o granito é 0,20 ou 0,2, o alumínio é 0,22, o álcool etílico é 0,3, a gasolina 0,5, a acetona 0,51, a água pura, né, é 1 e a amônia é 1,1, basicamente. Tá? Então, a água pura ela é uma substância que tem um calor específico alto, né, quanto comparado às outras substâncias. Isso faz com que ela mantenha mais o calor, seja numa perspectiva de ganho de calor, seja numa perspectiva de perda de calor. Ela mantém a sua temperatura por mais tempo. Outra propriedade relevante para a água, né, e importante para a oceanografia, é a tensão superficial. Ela é maior na água do que em todos os outros líquidos. As pontes de hidrogênio formam uma cadeia de moléculas que agem como uma fina película na superfície do líquido. Isso é importante, por exemplo, na formação de ondas. Veja o exemplo do nadador, do tubarão, né, ou do eclipse, né, momentos antes de quebrar a tensão superficial, né? Então, a tensão superficial vai fazer com que a superfície do líquido tenha bastante capacidade de ser deformada, né, antes que as ligações entre as moléculas sejam rompidas. Outra propriedade relevante é a viscosidade, né, que em termos práticos é a medida de quanto fluido, nesse caso a água, resiste a mudanças em sua forma. Quanto maior a viscosidade de um fluido, mais vagarosamente ele se movimenta sobre a superfície. Pense no mel, por exemplo. A viscosidade também pode ser expressa como a fricção interna de um fluido em movimento. A viscosidade da água varia inversamente com a temperatura. Reparem nesse gráfico, né, que mostra no eixo vertical do lado esquerdo, o eixo Y, a viscosidade cinética, né, que é a medida de viscosidade, e no eixo X, que é o eixo horizontal, a temperatura, né? Essa variação inversa da viscosidade com a temperatura significa o seguinte: quanto maior é a temperatura, ou seja, quanto mais para a direita do gráfico a gente vai caminhando, menor é a viscosidade cinética, né? Então, ou seja, quanto mais fria a água, maior é a viscosidade, quanto mais quente a água, menor a viscosidade, e isso varia aí em ordem de grandeza de 10, né? Indo de 0 ponto alguma coisa até 1 ponto alguma coisa. Reparem nessas duas animações, né? Nesses dois pequenos vídeos, para a gente comparar a diferença da viscosidade entre a água e o mel, né? E essa propriedade é a chamada viscosidade. Outra propriedade importante da água, né, é a densidade. No geral, a densidade da água vai variar inversamente com a temperatura.
e é de 997 quilos por metro cúbico quando em 25 graus Celsius, na pressão ao nível do mar, né? Nosso caso aqui. Esses dois gráficos dão um pouco essa dimensão. A gente pode tentar reparar primeiro no gráfico superior direito aí. A gente vai ter no eixo X, né, no eixo horizontal, as temperaturas variando entre 0 e 100, e no eixo Y a densidade, né, e a unidade utilizada é quilogramas por metro cúbico. Ou seja, o que esse gráfico mostra é o quanto pesaria, né, uma caixa de 1 metro cúbico, ou seja, 1 metro de largura, 1 metro de profundidade, 1 metro de altura, se eu tivesse água pura, né, dentro dele. Então, na temperatura de 5 graus Celsius, eu teria 1 kg de água. Na temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, aquecendo essa água, eu teria aí 987 aproximadamente quilos dentro dessa por metro cúbico, né? E assim vai decrescendo em direção às temperaturas mais altas, ou seja, quanto mais aquecida a água, menor é a sua densidade. Se a gente pegar essa faixa aí curta, perto dos 1000, perto do valor 1000, a gente vai para olhar para esse outro gráfico, né? Existe aí uma inversão quando a água está chegando pertinho de zero. Reparem, na temperatura de 5 graus Celsius, aí de novo no eixo Y, no eixo X, né, que é no eixo horizontal, a densidade da água chega a 1000, né, ou seja, 1 tonelada por metro cúbico. Mas se eu pego a temperatura da água a 0 graus, ou seja, pertinho do seu ponto de congelamento, a densidade é menor. Isso explica, né, que abaixo de 4 graus Celsius aproximadamente, a água se torna menos densa à medida que fica mais fria, fazendo com que a água prestes a congelar flutue até o topo. Isso explica o gelo flutuando, né, num copo d'água. Isso explica a propriedade de um lago, né, uma região subtropical, um lago de inverno, congelar só na superfície. Isso explica boa parte do que a gente conhece como gelo flutuante também, ou seja, perto do ponto de congelamento a densidade da água decresce em vez de aumentar, como é o padrão global, né, dessas curvas. Outra propriedade é a compressibilidade, a estrutura molecular mais ordenada da molécula de água confere uma baixa compressibilidade, né? A compressibilidade é uma função da pressão e da temperatura. Essencialmente, a água é incompressível, e isso é muito útil. A lei de Pascal, por exemplo, é um princípio da mecânica dos fluidos dado por Blaise Pascal, que afirma que uma mudança de pressão em qualquer ponto de um fluido incompressível, confinado, é transmitida por todo o fluido, de forma que a mesma mudança ocorre em todos os lugares. E esse aí é um exemplo de um elevador hidráulico, né? É um princípio bem simples e que demonstra essa propriedade. No entanto, a água ela pode ser aquecida e comprimida em equipamentos com uma minúscula saída que vão aplicar enorme pressão, mais de 6.000 atmosferas, para aumentar a velocidade do fluxo da água. Essa aplicação pode ser usada para cortar metais, por exemplo, mas esse é um uso muito específico, né, dessa propriedade de incompressibilidade, né, da água. Então consegue sim comprimir, mas em condições e com equipamentos que gastam muita energia para fazer esse tipo de para obter esse tipo de resultado. Bom, outra propriedade é a solubilidade. A água é um solvente universal e superabundante, né, no nosso planeta. Uma solução aquosa é o nome dado para qualquer solução química onde o solvente é a água
E o soluto, a substância a ser dissolvida na água. A habilidade de uma substância dissolver na água é determinada por sua capacidade de poder igualar ou exceder as forças de atração fortes que as moléculas de água geram entre si. Se a substância não tiver essa capacidade, ela forma um precipitado, ou seja, ela não é dissolvida. E aí a gente tem, dentro desse exemplo, uma solução com substâncias, né, em suspensão, que não foram dissolvidas, e essas substâncias que não foram dissolvidas, elas formam um precipitado no fundo do recipiente, ou que a gente estiver falando, né? Não precisa ser necessariamente um recipiente de laboratório, pode ser uma bacia oceânica, por exemplo. As substâncias são chamadas de hidrofóbicas, por exemplo, óleos e graxas, quando elas não dissolvem bem na água. E hidrofílicas, por exemplo, sal e açúcar, quando elas são bem dissolvidas, né? Veja aí nesse exemplo. A densidade da água aumenta com a adição de solutos, né? E isso faz uma ponte para a gente tratar um pouco da água do mar, né? A água do mar, ela é mais pesada do que a água pura, porque a água do mar é composta de 96% de água pura e desses outros 3,5% aproximadamente de sais dissolvidos, né? Então a água do mar é uma solução aquosa. Então, considerando a água do mar, né, uma solução eletrolítica formada por água e diversos sais iônicos, a gente vai começar a pensar e desenvolver um pouco mais sobre algumas propriedades físicas da água do mar, né? Bom, aqui alguns exemplos. Temperatura, salinidade e pressão são as chamadas propriedades independentes, né? Elas podem ser determinadas diretamente na água do mar e elas independem de outras variáveis. Já outro conjunto de propriedades, como a densidade, velocidade do som e transparência, são as chamadas propriedades dependentes, porque elas não podem ser determinadas diretamente na água do mar e dependem de outras variáveis para serem encontradas, né? Temperatura, salinidade e pressão são as principais propriedades físicas por determinarem juntas a densidade da água do mar. A densidade é a propriedade fundamental para a determinação dos movimentos oceânicos. Vamos falar inicialmente de temperatura. Bom, a temperatura da água do mar é expressa em graus Celsius. Ela pode ser facilmente medida com o uso de termômetros. É o principal parâmetro a ser considerado na determinação da densidade da água do mar. Os valores de temperatura nos oceanos podem variar entre menos 2 graus Celsius a 36 graus Celsius aproximadamente. A temperatura varia mais intensamente na dimensão vertical dos oceanos e não na dimensão horizontal. Se isso ficou confuso, a gente vai daqui para frente dar uma olhada nessas duas dimensões, né, na horizontal e na vertical, e suas respectivas distribuições e atributos de temperatura.
Bom, por ser uma propriedade bastante importante das águas oceânicas, a temperatura tem até uma sigla, que é a SST, ou Sea Surface Temperature, ou em português TSM, que é a temperatura da superfície do mar. Reparem nesse mapa, né, que já vai se transformar numa animação, que existe um padrão zonal de distribuição horizontal das temperaturas, como era de se esperar na superfície do oceano, ou seja, na camada superior dos oceanos. As maiores temperaturas estão aí destacadas em vermelho, né? Próximas de 35, 36 graus, elas vão ocorrer na faixa equatorial, né? E na faixa intertropical entre os trópicos, né? E essa temperatura superficial ela vai diminuindo em direção às latitudes mais altas ou aos polos, né? Chegando aí próximos de 0 grau. Nessa animação a gente vai ver aí 10 anos de medições globais da temperatura da superfície do oceano, né? Essas medições hoje são feitas aí com bastante precisão através de sensores de satélite. Nesse caso, partiu-se de abril de 2008 e vai até agosto de 2019. Né? E aí a gente vê como que ao longo dos anos, ele chama de Q1, Q2, Q3, Q4, que seriam a perspectiva trimestral de cada ano, como isso vai mudando. Né? No verão do hemisfério norte, as temperaturas vão subindo para o hemisfério norte, né? No verão do hemisfério sul, elas migram, as temperaturas mais altas migram para o hemisfério sul. E a gente agora tem uma imagem mais setorizada dessas temperaturas, né, como elas variam. Ou seja, a primeira coisa que a gente entender é que a distribuição das temperaturas no oceano ela é zonal, né, obedece a critérios de latitude. E a segunda coisa que a gente entender é que essas temperaturas também não são estáticas, elas podem variar bastante com o passar das estações do ano, né, com os períodos mais quentes e mais frios para cada zona do oceano global. Então, a temperatura no oceano é um fenômeno muito dinâmico, ela tem muitas implicações, né, para a vida nos oceanos, sobretudo, tá? E elas variam muito ao longo do ano. Né? Então, a gente ainda não falou de mudanças climáticas, mas a temperatura é chave para se entender as mudanças climáticas no oceano. Então, como já foi dito, né, a distribuição horizontal das temperaturas nas regiões oceânicas, a temperatura superficial da água do mar tende a apresentar essa distribuição que segue aproximadamente um padrão zonal, né, acompanhando as latitudes, no qual as isotermas, que são essas faixas ou linhas de mesma temperatura, representadas aí pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde em seus vários tons e azuis também em seus vários tons. Essas faixas elas se distribuem aproximadamente na direção leste-oeste, né? Na direção horizontal quando a gente observa o planisfério. No entanto, cabe destacar aí com esses círculos vermelhos em que em algumas posições, sobretudo nas costas oeste dos continentes da América e da África, ou nas porções leste dos oceanos, né, a gente tem o fenômeno de mistura de águas mais frias saindo aí das latitudes médias em direção às latitudes baixas, né? Essa migração dessa faixa verde aí para o norte, nesses dois exemplos, mostra efeitos amplos da ressurgência. Essa ressurgência é o fenômeno da invasão de águas mais frias em áreas onde as águas são normalmente mais quentes. Então a gente vai falar sobre isso. Isso ocorre em várias escalas, né? Mas na escala global está bem nítido aí nessas duas posições. A gente vai falar mais sobre isso para frente. Ainda falando sobre a distribuição horizontal das temperaturas, né, ela a depender vai definir parte da distribuição vertical na chamada
camada de mistura, né? O calor absorvido pelo oceano a partir da superfície vai ser gradualmente transferido para camadas inferiores, né? Para camadas mais profundas, por praticamente dois processos. O primeiro é o processo de condução, que é um processo extremamente lento. O processo de condução é quando existe uma molécula de água vai gradualmente aquecendo a que está embaixo, que gradualmente aquece a outra e que aquece a outra. Isso vai fazendo com que a coluna d'água se aqueça, mas ele é um processo muito lento. E existe o processo mais rápido, né, que é o de advecção, que é causada pelo movimento da água do oceano promovido por ventos e aí consequentemente ondas. Então, essa agitação da superfície do oceano, ela faz com que haja uma mistura da água que está em cima com a água que está embaixo, e aí você tem então a troca de calor entre as camadas verticais da água do oceano. Reparem nessa imagem, né, que eu tirei de um artigo recente publicado esse ano de 2021 na revista Nature, que ele mostra que essa camada de mistura, né, sobretudo perto da zona do Equador, na zona das latitudes médias, né, ali meio caminho entre o Equador e os polos norte e sul, então aí do lado, respectivamente, o norte do lado direito e o sul do lado esquerdo dessa imagem, essa camada de mistura, né, que é onde a água de superfície do oceano vai se misturar um pouco com a água que está embaixo, né, ela pode chegar aí a quase 500 metros. Isso tende a aumentar na medida em que o planeta está mais quente e que a gente tem mais tempestades ocorrendo sobre a superfície do oceano, né? Então, existe esse efeito, né, da movimentação da água, e ele é muito eficiente na hora de misturar o calor, né, e transportar o calor da horizontal para a vertical, considerando aí o oceano. Distribuição vertical das temperaturas, né? Cabe primeiro considerar que o oceano é aquecido por cima, né, o que garante uma maior estabilidade em relação aos movimentos verticais. Na maioria das vezes, encontra-se águas quentes nas camadas superficiais do oceano e frias nas camadas profundas. O calor que é irradiado pelo Sol é diretamente transferido para o oceano apenas para as primeiras dezenas de metros. O restante da coluna d'água recebe calor através daqueles processos de transporte de calor, né? Seja ele difusivo, né, ou advectivo, como eu expliquei pouquinho tempo atrás, né? O gráfico que permite observarmos as variações de temperatura no oceano com a profundidade, ele tem um nome, se chama termoclina. A termoclina está aí representada, a gente tem um exemplo, né, dela aí nessa figura, e aí ele é um gráfico x e y invertido. Nesse caso, né, a gente está considerando profundidades, ele é invertido. O eixo x, essa setinha, essa linha preta aí, onde aparecem os números de 5 graus Celsius, 10, 15, 20, acima de 20 graus Celsius. E o eixo y, que está na vertical, aparece com as profundidades, né, em metros, 100, 300, 1000 e 4000 metros. Essa linha de vermelha representa então a linha que mostra a variação de temperaturas com a profundidade. Primeira coisa que a gente consegue observar aí, que essa é uma área possivelmente tropical, né? As temperaturas aí na camada superficial até 100 metros estão acima de 20 graus, a gente já pode dizer que é em área tropical. E aí, a partir de 100 metros, a gente tem essa curva aí, ou seja, as temperaturas elas decrescem muito rapidamente entre 1000 e 300 e até entre 100, 300 e até 1000 metros. A gente tem um padrão muito nítido de redução de temperatura que vai sair daqueles 20, 21, 22 graus
para algo próximo de 5 graus. A partir dos 1.000 metros de profundidade até os 4.000, ela vai oscilar ali entre 3 e 4 graus de temperatura. Chegando lá embaixo, perto de 4.000, ela oscila um pouquinho positivamente, aí talvez por algum efeito de pressão, né? O fato é que para cada termoclina que é determinado no oceano, a gente tem pelo menos três camadas muito bem definidas, né? A primeira delas é a camada de mistura, que é a camada com a temperatura relativamente homogênea, resultante da forte influência dos ventos, os quais garantem uma maior mistura, né? Então essa camada de mistura ela vai mais ou menos até 100 metros de profundidade e ali a temperatura ela não muda muito, tá? Reparem, a gente tem que pensar na oceanografia, a gente não pode pensar na gente na praia, tá? A gente está pensando aí no oceano profundo, a gente não está pensando de água na praia. A água na praia é regida por outros mecanismos, é um tanto diferente do que a gente está falando. Bom, continuando, a segunda camada bastante relevante e importante dentro de um gráfico de temperatura na vertical, dentro de uma termoclina, é a chamada termoclina permanente. É uma camada caracterizada por um brusco decréscimo, ou seja, uma brusca diminuição da temperatura. Essa camada vai variar entre os 100 metros de profundidade e os 1.000 metros de profundidade. E aí nesse gráfico, como a gente já viu, as temperaturas estão saindo ali de 20 e poucos graus para algo um pouco menos de 5 graus Celsius. Por fim, a gente tem uma terceira camada, que é a camada profunda, né? É uma camada de água do oceano marcada por baixas e homogêneas temperaturas, as quais a partir de certas profundidades podem até apresentar ligeiro aumento pelo efeito da pressão, né? Normalmente assim a partir de 1.500 metros de profundidade, mas essas variações, né, uma temperatura já é bem baixa, essas variações são bastante pequenas, né, no geral. Então, a termoclina é uma ferramenta, né, uma estratégia interessante da gente entender um pouco da água nos oceanos. Bom, aqui a gente tem mais uma termoclina, né, um perfil de temperatura por profundidade. É um gráfico, esse gráfico aí do lado superior, ele mostra as variações de temperatura em graus Celsius, está no eixo X, né, no eixo X de baixo, e as profundidades em metros variando entre 0 lá em cima e menos 700, né? Então é um limite mais restrito aí do oceano, né? E aí cabe destacar a termoclina sazonal. Essa camada ela desenvolve-se principalmente em regiões de clima subtropical, com estações do ano bem definidas. Durante o inverno, a maior intensidade e constância dos ventos promove a maior mistura, reconstruindo a camada de mistura, ou mixed layer. No verão, a menor influência dos ventos e a maior intensidade da radiação solar garantem o aparecimento de uma forte estratificação na camada de mistura. Então, a termoclina sazonal é quando essa primeira parte, essa parte superior de uma termoclina, né, que vai representar os primeiros 100 metros de profundidade, aí a gente merece observar esse destaque no gráfico inferior do lado direito, né? Ele representa só esses primeiros 100 metros, né, chamados de termoclina sazonal, que mostra abruptas variações na temperatura da superfície do mar ao longo das estações do ano. Reparem que no verão, essa linha em vermelho, né, mostra que as temperaturas superficiais chegam a algo em torno de 22,5, quase 23 graus Celsius, né? Na primavera, em média, essa temperatura vai aí, né, no gráfico na linha verde para perto de 18 graus, que já é uma redução aí de quase ou até um pouco mais de 5 graus Celsius, e no inverno menos ainda, né, algo em torno ali de 14,5, 14,8, né, ou seja, temperaturas mais baixas ainda. Então, a depender da estação do ano, a gente tem bastante variação na termoclina sazonal, né, que é essa camada de mistura aí, né, onde está diretamente
influenciada pelas condições de temperatura da atmosfera. Então existe essa interação entre o oceano e a atmosfera nessa troca de temperatura na superfície do oceano. No entanto, a parte de baixo, a partir dos 100 metros, seja no inverno, seja na primavera, seja no verão, vai obedecer ao padrão mais global, né? Como representado aí naquele gráfico superior, né? A partir dos 100 metros a temperatura decai muito, até mais ou menos 600 metros, 500 metros ali, perto de temperaturas perto de 2 ou 3 graus Celsius, e aí vai se manter até a camada profunda, né? Então, esse gráfico de termoclina, que é esse gráfico de temperatura na vertical, ele pode ser muito diferente nos primeiros metros, né, nessa camada de mistura, a depender das estações do ano. Aqui nós temos nessa figura 3 termoclinas, né, que representam aí perfis médios de temperatura em oceano aberto, né? O mais da esquerda aí é o de latitudes baixas, né, perto da faixa equatorial, né? Normalmente, essa faixa mais superior, né, mais perto da superfície, as temperaturas são bem altas. Veja que ali ela está iniciando perto de 20, 28, 29 graus. Né? Essa camada de mistura aí tem uma variação bastante abrupta, né? Vai chegar aí perto de 12 graus, e aí depois a gente vai ter a manutenção de temperaturas perto de 5 graus Celsius à medida em que a gente vai para as zonas profundas. O gráfico do meio a gente tem aí as latitudes médias, né? O gráfico nas latitudes médias. Nessa área a gente tem aquela termoclina sazonal que eu disse, né? A gente sempre tem variações bastante grandes entre o verão e o inverno, tá? Então, a depender do momento que essa informação é levantada, se for no verão as temperaturas estão ali em cima de 15 graus, se for no inverno elas estão bem pertinho de 10 graus, tá? E depois você não vai ter tanta variação em relação às zonas mais profundas, né? Elas vão chegar ali perto de 5 graus, vão se manter. E nas latitudes mais altas, a gente tem uma termoclina bem diferente, né? Os primeiros metros de profundidade, a gente tem temperaturas aí perto de 7, 8 graus Celsius. Tem uma diminuição bem brusca da temperatura nessa camada aí ainda superior, né, em função de formação de gelo, essas coisas. Depois, à medida em que vai descendo, passando da camada de mistura para as zonas mais profundas, a gente tem aí uma queda mais gradual das temperaturas, né? Então a gente tem o que eles chamam de camada dicotermal ou dicothermal layer, como está aí, é justamente essa inversão. A gente tem uma água mais fria ali entre 50 a 100 metros, que ela está comprimida entre uma camada um pouco menos fria acima e um pouco menos fria abaixo, né? Então isso vai ocorrer apenas em latitudes mais altas, por causa, enfim, das características específicas de formação de gelo. Bom, aqui para a gente novamente ressaltar as variações sazonais na temperatura do oceano, seja na dimensão horizontal, como está nessa animação aí, né? A gente pode acompanhar, sobretudo os períodos de janeiro e agosto, né? Onde tem uma inversão de inverno e verão, verão e inverno aí entre os hemisférios, os oceanos no hemisfério norte e no hemisfério sul, e também as variações sazonais naquilo que a gente ficou já conhecido como termoclina sazonal nessa figura, né? Então reparem, nessa figura a gente tem uma temperatura até os primeiros 60 metros bem baixa em março, algo em torno de 4,5 graus Celsius. Em maio
a gente vai ter, né, uma temperatura um pouquinho maior, perto de 7 graus Celsius. Em junho, essa temperatura sobe para algo próximo a 12 graus Celsius. Em agosto, a gente tem a temperatura mais alta aí na superfície, algo em torno de 14 graus Celsius. Só pela, pelo crescimento da temperatura entre o período do início do ano e do meio do ano, a gente pode já determinar que essa é um gráfico, uma termoclina representativa de alguma área no oceano, né, no hemisfério norte, né, onde a temperatura mais alta fica mais perto do meio do ano, meses de entre junho e agosto, que é o verão no hemisfério norte. Outra característica que a gente pode observar nesse mapa, nesse gráfico, é que realmente, além de ser no hemisfério norte, ela é uma área possivelmente em regiões subtropicais, né? Perto de latitudes aí de 30, 40 graus de latitude norte, porque a gente tem variações de mais de 10 graus nessa temperatura superficial entre o verão e o inverno, né? Então, isso mostra grandes variações. Estações de ano bem definidas são típicas de áreas subtropicais, né? Então eu diria que isso aí pode ser um gráfico, por exemplo, perto do litoral de Nova York, né? Por exemplo, não tenho certeza, ou alguma coisa mais para o norte, mais próximo aí do porto de Halifax, no Canadá, algo do tipo. Bom, super importante propriedade da água do mar é a salinidade, né? Ela é a quantidade total ou a concentração de sais dissolvidos na água. No oceano, isso varia entre 3,3 a 3,7%, sendo a média de 3,5%. Então, um percentual é apenas uma das formas da gente representar a salinidade. Muitas vezes, ela vai ser definida como partes por mil. E aí é só a gente mover a vírgula para o lado direito aí desses números, né? Se eu estivesse falando em partes por mil, ou ppm, seria 33 a 37, com uma média de 35. Tá? Então a gente vai daqui para frente, nesse slide não, mas nos outros a gente vai ver que a salinidade ela vai ser representada em partes por mil, né? Bom, observando esse gráfico, né, que a gente tem aí de toda a água do mar, 96,5% é água pura, os outros 3,5% são sais dissolvidos, que é o que a gente chama de salinidade da água do mar. Desses sais dissolvidos, a gente tem um grupo grande, relativamente significativo de sais, né? E os principais deles são o cloreto, que é o Cl, representando aí 55% desse montante, o sódio, que é o Na, representando 30,4% desse montante, os sulfatos, né, representados aí SO4, representando aí 7,6%, o magnésio Mn representando 3,9%, o cálcio Ca representando 1,2%, o potássio K representando 1,1%, e todos os outros sais juntos, somados, né, vão chegar aí a algo um pouco menor do que 1% na concentração de sais dissolvidos na água do oceano. Tá? Então, no geral, dentre os sais dissolvidos no oceano, a gente dá destaque para o NaCl, que, né, na prática vai ser o nosso sal de cozinha, representando aí quase 85, 86% de todos os sais dissolvidos na água do oceano. Bom, alguns dos efeitos da salinidade da água do mar, né, ela diminui o ponto de congelamento, né? Então a água do mar ela não congela a 0 grau como a água pura, porque a água do mar não é pura, ela tem sais. Então o sal ele diminui o ponto de congelamento de 0 graus Celsius para menos 1,7 graus, né? Ou seja, a água do mar é mais difícil de congelar do que a água pura.
A salinidade diminui a temperatura em que a água atinge o ponto de máxima densidade. A gente viu, né, que a água pura atinge a densidade máxima aí perto de 4 graus, né, e depois, em direção a temperaturas menores, a densidade começa a decair. E na água do mar, então, a máxima densidade é em 2 graus Celsius, né, também menor. Ou seja, a salinidade ela diminui os pontos de congelamento e de maior densidade da água do mar. A salinidade aumenta a viscosidade da água do mar, aumenta a velocidade de propagação do som na coluna d'água e aumenta a pressão osmótica, ou seja, a alta concentração de íons, né, presentes na água do mar, em função dela ser uma solução eletrolítica, faz com que ela exerça maior pressão osmótica do que a água pura, né? Então, ela, digamos, há uma desidratação, né, de corpos com água pura quando eles são imersos na água do mar. A distribuição da salinidade, né, na superfície do oceano global também é importante, tá? Por isso tem um nome, né, SSS, que é Sea Surface Salinity, ou SSM, ou salinidade da superfície do mar, né? Então, se a gente observa esse mapa, a gente vê que as unidades estão em PSU, que é aproximadamente aquilo de partes por mil, né? Partes por mil significa que o que está em verde, que é 35, equivale a 3,5%, ou seja, a cada litro de água a gente tem 3,5 gramas, 35 gramas de salinidade, de sais dissolvidos. Se a gente observa esse mapa, a gente vai ver um padrão, né? Cores mais quentes com salinidade maior, tons de verde representam os graus mais comuns, né, médios de salinidade, e tons mais para o azul violeta representam salinidade menor. Bom, salinidade menor é fácil a gente entender. Quando a gente tem áreas onde ocorre degelo, a gente tem maior entrada de água fresca, água pura, maior mistura com a água do oceano. Então, se eu tenho uma água do oceano com uma salinidade padrão, se eu insiro água, eu vou diminuir a salinidade. Então, perto de áreas onde há degelo, perto da foz de grandes rios, sempre há uma tendência de diminuição da salinidade. Mas como os oceanos podem ficar mais salinos? Bom, as áreas mais salinas do oceano predominam onde há maior evaporação. Então existe uma relação direta. Se evapora mais, a minha solução, eu tenho menos água para a mesma salinidade, eu vou ter um aumento na salinidade por evaporação, até porque o sal não evapora, só a água evapora. E o contrário é quando eu tenho maior precipitação, ou seja, se entra mais água, seja por chuva, seja por fonte fluvial, seja por degelo, se entra mais água no sistema, eu diluo mais aquela solução e eu vou ter uma salinidade menor. E é óbvio, esse gráfico, esse mapa não está animado, né? Mas se a gente tivesse um mapa animado para a salinidade, a gente vai ver que essas áreas onde a salinidade é maior ou menor, elas também não são homogêneas, elas vão variando, a depender aí de, sobretudo também de estações do ano, tá? Então vamos prosseguir para a gente falar um pouco mais sobre essa relação entre evaporação e precipitação na água do mar. A salinidade pode ser definida como a quantidade total em gramas de material sólido contido em 1 kg de água do mar, quando todos os carbonatos forem convertidos a óxidos, brometos e iodetos, substituído por cloretos, e toda a matéria orgânica for completamente oxidada. Esse gráfico é interessante, ele mostra as variações
latitudinais na salinidade da superfície do mar, né? Então é um gráfico que a gente não está muito acostumado a ver, a gente conhece ele mais na forma de mapa. Mas é o seguinte, no eixo X, que é o eixo horizontal, lá embaixo a gente tem as latitudes, né? Elas variam do zero, que é perto da linha do Equador, aí no centro do mapa, para cada uma das extremidades. Do zero para a esquerda eu vou ter as latitudes em direção ao norte, e do zero para a direita vou ter as latitudes em direção ao sul. No eixo Y, que é o eixo vertical, eu tenho o produto, né, da diminuição entre o que evapora e o que precipita em centímetros, né? A relação entre evaporação e precipitação é a seguinte: quanto mais eu evaporo, mais seco fica o ambiente. Quanto mais precipita, mais úmido fica o ambiente. Então, nesse caso aí, quanto mais para o alto, maior é a evaporação, mais seco é o ambiente. Quanto mais para baixo, né, mais úmido é o ambiente, menor a evaporação quando comparada com a precipitação. Então, se a gente observar isso, essa linha lilás que representa a salinidade na superfície do mar, a gente vai ver que a salinidade ela é maior na faixa próxima a 30 graus, 25, 30 graus, seja de latitude norte, seja de latitude sul, que são as áreas mais áridas, áreas mais quentes, né, ou menos chuvosas. São áreas onde a relação entre evaporação e precipitação favorece um ambiente mais seco, né? Então, em ambientes mais secos, a salinidade da água do mar tende a subir. Tá? E se a gente olha a linha verde pontilhada, é justamente o acompanhamento, né, dessa relação entre evaporação e precipitação. Se ela está acima, se essa linha verde pontilhada está acima dessa linha preta e horizontal, a gente tem ambientes mais secos. Se ela está abaixo, a gente tem ambientes mais úmidos. Se a gente olhar as latitudes próximas a 0 graus, né, próximo da faixa equatorial, a faixa equatorial, todos nós sabemos, é uma área onde a gente tem a convergência intertropical, é uma área de baixa pressão, é uma área onde chove muito, né? Apesar de ser muito quente, que favorece a precipitação, a evaporação, também é uma área na qual chove muito. E esse balanço, ele tende a ser favorável para ambientes mais úmidos, sobretudo aí entre 0 graus, né, que é a faixa, que é a zona do Equador, e 10 graus de latitude norte. Então a gente vai ver aí que essa é a área onde a gente tem maior favorecimento da umidade, né, e aí a salinidade também vai ser menor. Outro lugar onde a salinidade é menor é perto dos 40 graus de latitude sul, onde essa relação entre evaporação e precipitação também favorece ambientes mais úmidos, né? Então, seja por excesso de chuva, né, seja por troca com reservatórios de água continental, a gente tem normalmente áreas onde a salinidade é menor, porque a gente tem maior mistura com água doce, né? Então, é um pouco essa ideia que a salinidade tem que passar, é que é sempre uma relação entre o quanto evapora e o quanto há de troca ou quanto há de recebimento de água fresca, né, de água doce, seja ela da chuva, seja ela de degelo, seja ela de rios e tudo mais. Bom, os principais métodos para a determinação da salinidade, né, é o método do resíduo seco. A gente recolhe uma amostra de água do oceano, uma temperatura definida, e leva para o laboratório e evapora uma amostra dessa água, uma certa quantidade dela, a temperatura de 4.800 graus Celsius. Né? Depois de evaporado, o peso residual ele vai determinar a salinidade. Lembro que, novamente, sais dissolvidos não evaporam. O outro método é o método da titulação com nitrato de prata. Ele vai consistir na determinação da clorinidade, da quantidade de cloro, e a partir dessa a determinação da salinidade. Né?
A salinidade então vai ser definida pela concentração de cloro multiplicado por essa constante aí, 1,80655. E tem o método indutivo, né? Consiste na determinação da salinidade a partir do conhecimento da condutividade da água do mar. Então esse é um método elétrico, né? Um pulso elétrico aplicado na água do mar, e ele consegue ser medido a sua velocidade, com isso a gente consegue determinar então a salinidade. Antes de determinar a salinidade, a amostra de água do oceano precisa ser coletada, né? Essa primeira imagem aí mostra uma garrafa de Nansen, uma garrafa de Nansen modificada, um dos equipamentos oceanográficos mais antigos. Ele consiste numa garrafa invertida, né? Ela começa a descer na coluna d'água até que o operador dê um comando. A determinada profundidade ele dá um comando, essa camada vira, recolhe a água naquela profundidade, né? E aí ele fecha. Isso depois a gente sabe em que profundidade aquela água foi coletada. Esse equipamento aí na imagem mais inferior, né, da Oxford University, a gente tem esses equipamentos com várias dessas garrafas, vários desses coletores. Então esse equipamento ele vai descendo a partir da superfície para várias profundidades e a depender da pesquisa, né, em profundidades definidas, cada garrafinha dessa vai sendo preenchida. 10 metros preenche uma, 20 metros preenche outra, 50 metros preenche outra, a 100 metros outra, 300 outra, assim sucessivamente. No final a gente tem várias garrafas preenchidas com uma amostra de água de várias profundidades diferentes. Aí dá para determinar várias coisas, né? No momento da coleta pode-se determinar a temperatura e a pressão, dá para se determinar posteriormente a salinidade, entre vários outros parâmetros, né? A quantidade de micro-organismos, etc., dentre vários outros parâmetros que podem ser úteis para a pesquisa oceanográfica. Então a salinidade é uma propriedade importante, existem vários métodos já há bastante tempo conhecidos para se determinar esse parâmetro. Um perfil vertical, né, com medições de salinidade é chamado de haloclina. A ideia é semelhante a um perfil vertical de temperatura, né? A gente tem um gráfico x e y, onde no eixo y a gente tem as profundidades, aí variando de 0 lá no topo a menos 1000 metros de profundidade aí na base, e no eixo horizontal a gente tem a salinidade em partes por mil, né? Variando entre 34 e 37. Aí a gente vai ver que entre 0 e 100 metros a gente tem salinidade média na faixa de 36,5, 36,7 partes por mil. A salinidade vai reduzir abruptamente até aproximadamente 700 metros, chegando aí a 34,5 partes por mil. E depois ela tende a se manter ali perto de 34,4, alguma coisa, e vai apresentar um padrão mais retilíneo, né, com menores variações em direção a profundidades maiores. A haloclina é interessante, sobretudo quando ela é colocada em perspectiva, né, e a gente vai ver isso aí em latitudes diferentes. A haloclina normalmente é um perfil detectado em campo, né? Então a gente já viu os tipos de instrumento, né? Mais um exemplo aí nessa imagem. Esses são dois perfis, duas haloclinas, né? Dois perfis de salinidade, e a gente tem duas latitudes, duas faixas, dois exemplos em faixas de latitude diferentes. O do lado esquerdo, em latitude subtropical, né? Área onde as estações do ano são mais bem marcadas, né? As temperaturas são um pouco mais baixas, e em áreas de latitudes baixas, né, próximo à faixa equatorial. O que a gente pode observar é o seguinte: nesse gráfico, nessa haloclina aí do lado esquerdo, né, a gente vai partir de salinidades um pouco superiores a 36, algo em torno de 36,5. Logo, perto aí de 50 metros de profundidade, a gente vai ter um aumento na salinidade, e depois ela começa a reduzir, fazendo essa curva invertida aí
para a direção da diminuição da salinidade. E depois a salinidade então vai tender a aumentar em direção às áreas mais profundas, em valores realmente bem pequenos, né, bem graduais. Já em latitudes baixas, a gente também parte de 36, há uma redução constante da salinidade, né, em direção à faixa dos 100, 200, 500 metros, depois chegando até 1000 metros, há uma interrupção nesse gradiente de diminuição da salinidade, há uma ligeira tendência de aumento até ali 2000, 2500 metros, e depois a gente tem aí um perfil um pouco mais homogêneo em direção a áreas mais profundas. Tá? Então, como a gente está analisando cada parâmetro individualmente, às vezes não dá para dizer muita coisa, mas se a gente junta um gráfico de salinidade e um gráfico de temperatura, a gente consegue extrair características bem significativas para determinar os tipos de massas d'água que a gente está lidando. Outra forma de representar a SSS, né, que é a Sea Surface Salinity, ou a SSM, que é a salinidade de superfície do mar, é através desse mapa de linhas de mesma salinidade, né? Então a gente vai ver aí as linhas com os valores de partes por mil representativos da salinidade de cada porção oceânica. Então a gente vai observar que existem as faixas onde as salinidades são maiores, são nas latitudes médias. Aí no Atlântico a gente tem algo perto de 37, aí na faixa de, seja perto do Trópico de Câncer, seja perto do Trópico de Capricórnio. Junto aos polos, né, as temperaturas caem para valores perto de 34 aqui na Antártica, chegando até 32, que é a salinidade bem baixa ali no Pacífico Norte, né, perto da região de grande degelo lá do Ártico. E esse mapa ele vai representar essa situação em agosto, né? Em agosto é o verão no hemisfério norte, onde a gente tem maior degelo, né? É por isso que a salinidade lá nas altas latitudes do hemisfério norte está com valores bem baixos. Se a gente pega esse mapa no mês de março, a gente tem uma inversão, né? No mês de março, os menores valores de salinidade vão estar aqui perto da Antártica, enquanto os maiores vão estar lá em cima, perto do Ártico. Há também essa inversão, né? Na época do congelamento das calotas polares, né? No inverno, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul, há muita formação de gelo, né? E sobretudo no Ártico, onde o gelo é formado em cima da água, para a formação de gelo não entra também o sal. Então a água pura vira gelo e aquela água que permanece, né, a água do mar que permanece líquida, ela vai apresentar um aumento na salinidade, já que boa parte da água ela saiu do sistema para formar gelo. Então essas nuances nas áreas polares, elas são bem conhecidas e bem interessantes da gente tentar perceber, né? Bom, desde 2011 com o satélite Aquarius e desde 2014 com SMAP, né? São dois satélites que acoplaram sensores para monitorar justamente a salinidade, né? Não só dos oceanos, mas também do solo, né? Esse SMAP foi para monitorar a salinidade do solo, mas faz também na superfície do oceano. E aí com isso a gente começou a entender um pouco desse dinamismo, né, da salinidade ao longo do oceano global. E vocês podem observar isso nessas duas animações. A gente vai ter aí, a depender da estação do ano, maiores padrões de salinidade em tons de vermelho, né, e menores padrões de salinidade em tons de azul e lilás. E os valores médios de salinidade, ali, algo em torno de 35 partes por mil, ou 3,5%, representados aí pelos tons de verde. A gente vai olhar padrões bastante interessantes. Normalmente nas áreas onde a gente tem grande foz de rios, né, como
perto da foz do Amazonas, perto da foz do Ganges, né, perto da foz do Rio Amarelo, lá na Ásia, a gente vai ter valores de salinidade menor, né? Já nas áreas mais áridas, perto das latitudes médias, aí, sobretudo no Atlântico, a gente vai ter padrões mais altos de salinidade. Se a gente observa geral, nas áreas em azul, um tom mais forte de azul, é ou porque tem degelo, ou porque chove muito, ou porque a gente tem grandes desembocaduras fluviais. E as áreas mais secas do oceano, seja por falta de degelo, seja por falta de chuva, seja por falta de influência fluvial, a gente vai ter temperaturas mais elevadas de salinidade, né? Padrões mais elevados de salinidade. Vamos olhar agora a salinidade e a temperatura, definindo aí a característica global do oceano. Esse é um gráfico bastante curioso e diferente, né? É o seguinte, a gente tem lá no eixo X, lá na horizontal, lá embaixo, a salinidade, variando em partes por mil, né? 30 do lado esquerdo, ali no meio que seria o padrão de 35. Cada listrinha, né, cada tick mark, né, preta, representa 1 ponto por mil. E no lado esquerdo, a gente vai ter as temperaturas, né, variando de 0 ali até mais ou menos 30 graus Celsius. E acima do gráfico e do lado direito do gráfico, a gente vai ter aí as barras representando o volume de água em quilômetros cúbicos envolvidos, né? Então a barra maior ali está 10 elevado a 9, que são 10 bilhões de metros cúbicos. Depois as barrinhas, quanto menores, representam um menor volume de água envolvido, né? O fato é o seguinte, a temperatura média de 75% da água dos oceanos é de 3,5 graus. A salinidade média é algo em torno de 34,75 graus, quase 35 graus não, partes por mil, né? E nessa faixa, nessa linha que está dentro do gráfico, a linha preta maior, representa 99% da água do oceano, e essa parte aí achurada, né, essa parte mais escura, representa ali 75% de toda a água do oceano. Então, 75% de toda a água do oceano varia em temperaturas entre 0 e 4 graus e em padrões de salinidade entre 34 e 35 partes por mil. Tá? Então, aí, se a gente considera 99%, que é toda essa linha preta aí dentro do gráfico, a gente vai ter padrões de salinidade variando entre 33 a 38 partes por mil e valores de temperatura variando entre menos 2, que é o limite para congelamento, até 30 graus Celsius. Tá? Mais 75% das condições está em a salinidade entre 34 e 35, a temperatura entre 0 e 4 graus. Tá? Quando a gente considera o global, a média é de 3,5 graus Celsius e 34,75 partes por mil de salinidade. Bom, a pressão é outra propriedade importante para a água dos oceanos. Ela não faz muita diferença na superfície, mas faz muita diferença em altas profundidades. No nível do mar, a pressão que nos envolve é de 1 atm, ou 14,7 psi. PSI é pound per square inches, é uma medida de peso por unidade de área, né? Mas nós não sentimos porque os fluidos em nossos corpos estão empurrando para fora com a mesma força, né? Ao mergulhar no oceano por alguns metros, ocorre uma mudança perceptível para nós, sobretudo nos tímpanos, e isso ocorre pelo aumento da pressão hidrostática, que é a força por unidade de área exercida por um líquido sobre um objeto.
quanto mais fundo, maior a pressão hidrostática. Para cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta o equivalente a 1 atmosfera, o que é muito, né? Se você quiser entender bem pressão no oceano, você conversa com mergulhadores ou com instrutores de mergulho, porque esse é um parâmetro vital que vai definir vida ou morte para essa atividade, né? Então vamos avançar um pouquinho nesse tema. O que esse gráfico mostra, né, é a comparação entre a pressão à medida em que aumenta a profundidade, né, o que isso significa em relação ao volume de gás que está sendo pressionado e o rebatimento disso nas profundidades. Então, a superfície é equivalente a 100% do volume de gás e representa 1 atm. 10 metros de profundidade é metade do volume de gás e representa 2 atm. 20 metros representa 3 atm, 30 metros 4 atm, 40 metros 5 atm, 50 metros 6 atm. Então, se você tem por exemplo, um relógio de pulso que diz que ele aguenta até 10 atm, é que ele aguenta até aproximadamente a pressão em 90 metros de profundidade. Depois disso, você tem um esmagamento desse relógio. A pressão é tão grande que o relógio não resiste e ele vai quebrar. Bom, em relação à densidade da água do mar, ela é uma propriedade fundamental para a determinação dos movimentos marinhos. A densidade é determinada a partir do conhecimento dos valores de temperatura, salinidade e pressão. Ela representa a razão entre a massa e o volume de uma parcela de água, né? Então, essa pode ser expressa em unidades de quilo por metro cúbico. Os valores de densidade no oceano variam em um intervalo aproximado entre 1.021 kg a 1.070 kg por metro cúbico. Para facilitar a observação das variações de densidade, opta-se por expressá-la da seguinte maneira: a densidade é igual a densidade menos 1.000 kg por metro cúbico, né? Dessa maneira, encontra-se valores como 21 kg por metro cúbico, 25 kg por metro cúbico, 35 kg por metro cúbico, 70 kg por metro cúbico, sabendo que o valor real, né, seria em 1021, 1025, 1035, 1070. Essa equação fundamental para a determinação dos movimentos marinhos, né, ela está associada à massa e à aceleração, né, uma equação de força, né, o produto dessa equação de força vai ser fundamental para a determinação dos movimentos marinhos. Bom, o oceano é em maior parte estável, portanto encontra-se quase sempre águas mais densas no fundo e águas menos densas na superfície, como era de se esperar, né? Aqui alguns efeitos da temperatura e da salinidade da pressão na densidade da água do mar. Bom, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Então, águas mais quentes são menos densas e águas mais frias são mais densas. Já o efeito da salinidade e da pressão, ele é proporcional, né? Ou seja, quanto maior a salinidade, maior é a pressão. A temperatura é o parâmetro que comanda as variações de densidade nas camadas superiores, né? Porque existe grande variação de temperatura nas camadas superiores, isso vai diretamente definir águas mais densas ou menos densas. Nas regiões mais profundas, os efeitos da salinidade e da pressão passam a ter maior importância, uma vez que nas regiões mais profundas a temperatura é basicamente padrão, né? 4 graus, 2 graus, 3 graus, as temperaturas são sempre muito baixas e não tem muita variação. Em grandes profundidades, o efeito da pressão pode causar ligeiro aumento na temperatura,
mais ou menos 0,3 graus Celsius, o que pode causar também variações aí invertidas na densidade. Em algumas regiões costeiras, como por exemplo estuários, né, a salinidade pode ter maior influência do que a temperatura nas variações da densidade. Isso porque em estuários são áreas de mistura com águas de água doce continental com água salobra do oceano. Então você tem aí uma diluição muito grande da salinidade, né? Então normalmente a água do mar ela vai ser menos salina, portanto menos densa. E esse fator pode ser mais importante do que até mesmo a temperatura da água. Tá? Então basicamente a densidade varia inversamente proporcional à temperatura e diretamente proporcional à salinidade e pressão. Um perfil de vertical de densidade na água do mar é conhecido como picnoclina, né? A picnoclina ela pode ser determinada a partir de termoclina e haloclina, né? Então aí a gente tem três gráficos, né? Os dois do lado esquerdo. O primeiro é o de temperatura, a termoclina, o segundo é de salinidade, a haloclina, que vai determinar o terceiro, que é a picnoclina. Então, reparem como aquela proporção inversa é importante, né? No primeiro gráfico a gente vai ter até os 100 metros uma temperatura próximo na faixa dos 30 graus, e a partir dos 100 metros a gente vai ter uma inversão negativa, bastante significativa, levando isso de 28, 29 graus lá para a faixa dos 10 graus, aí perto de 1000 metros de profundidade. Só esse gráfico, quando a gente rebate ele lá para o gráfico de densidade da picnoclina, a gente já vê que a gente vai ter um aumento significativo aí da densidade, né, na medida em que a gente vai saindo aí da faixa de 10 metros em direção à faixa de 1000 metros. A densidade vai sair lá da faixa dos 22 até 100 metros, gradualmente empurrada ali por um aumento na salinidade, né, e depois fortemente impulsionada pela diminuição da temperatura. Então, normalmente, o gráfico de densidade ele bate muito bem, só que com as curvas invertidas com o gráfico de temperatura, né? E pequenos ajustes são feitos de acordo com o gráfico de salinidade. Então, interpretar isso normalmente não é fácil. Eu espero que vocês, se quiserem, façam uma pausa, deem uma olhada, ou tentem acompanhar novamente o que eu estou falando, tá? Eu já estou muito acostumado a ler esses gráficos, então a minha leitura é um pouco mais simples, tá? Mas faça um esforço aí para entender de fato o que está sendo apresentado nessas figuras. Já esse gráfico também mostra a densidade, mas mostra a distribuição latitudinal da densidade da água do mar. Então, a gente já viu um gráfico semelhante, né? No eixo X a gente tem as variações de latitude, né? No centro do eixo X a gente vai ter lá a latitude 0, que representa a zona do Equador. Para a direita a gente vai ter 20 graus de latitude, 40, 60 em direção ao norte. E a partir do meio para a esquerda a gente vai ter 20, 40 e 60 em direção ao sul. No eixo Y a gente tem as densidades aí variando entre 22 e 26, né? 1022 e 1026 quilos por metro cúbico. A gente pode observar um padrão muito nítido, muito claro dessa curva dentro do gráfico, né? Que vai mostrar que a densidade diminui à medida que se aproximam da faixa equatorial. Por quê? Porque a faixa equatorial, a água do mar superficial é mais quente. Sendo a água superficial mais quente, a densidade é menor. Tá? Então existe essa relação inversa que é muito clara. Em direção às latitudes maiores, né? 40, 60 graus, seja para o hemisfério norte, em direção ao polo norte ou em direção ao polo sul, as densidades aumentam, porque a água da superfície do oceano é mais fria. Então,
o efeito da distribuição da densidade em águas superficiais ele é muito controlado pela variação de temperatura. A densidade da água superficial no oceano é controlada pelas variações combinadas de temperatura e salinidade, como a gente já sabe, né? Muitas combinações de salinidades e temperaturas diferentes produzem a mesma densidade. E é o que esse gráfico aí tende a mostrar. Reparem, aquela primeira linha azul lá em cima, a primeira coisa que a gente tem que olhar num gráfico são os eixos. O eixo horizontal, aqui o eixo X, é a salinidade variando de 33 a 35 partes por mil, e o eixo Y representa a temperatura, variando positivamente de baixo para cima, entre menos 5 até 20 graus Celsius. Dentro das linhas, a gente tem faixas de mesma densidade, né? Então, por exemplo, lá em cima a primeira linha, a densidade de 1024. Ela pode ser formada com temperaturas de 20 graus e salinidades de 34, por exemplo, mas também ela pode ser formada com temperaturas perto de 15, 16 graus e salinidades de 33. A segunda linha azul, 1025 quilos por metro cúbico, né, ou densidade de 25, ela pode ser tanto formada por salinidade de 35 graus com temperaturas na faixa dos 17, 18, como ela também pode ser formada com salinidade de 33 em temperaturas próximas aí 11, 12 graus Celsius. Já a terceira linha azul, de 1026, pode ser formada tanto por salinidades aí na faixa dos 35 partes por mil, né, em temperaturas perto de 15 graus, ou seja, maior salinidade com temperatura mais alta, mas também pode ser formada com temperaturas perto de 5 graus Celsius, com salinidades bem menores, na faixa de 33. Então, essa relação entre essas combinações entre temperaturas e salinidade, elas podem formar a mesma densidade em massas d'água com temperaturas e salinidades bem diferentes, né? A gente já sabe, mas não custa nada reafirmar, né, que com o aumento da salinidade, a densidade aumenta. Com o aumento da temperatura, a densidade diminui. A salinidade pode ser aumentada pela evaporação, isso a gente já sabe, ou pela formação de gelo no oceano. E a salinidade pode ser diminuída pela precipitação, pelo fluxo da água de rios, pelo derretimento do gelo ou pela combinação desses fatores. Então, a composição de densidade da água do mar ela vai depender aí desses fatores, então a gente pode encontrar os mesmos valores de densidade em ambientes oceânicos completamente distintos. A luz é uma forma de radiação eletromagnética que se propaga na forma de ondas pelo espaço, pelo ar e pela água. O espectro do visível são os limites dos comprimentos de ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol que nós humanos conseguimos enxergar, né? Então, o fato é o seguinte, de toda a radiação solar que chega no planeta Terra, apenas um pedacinho dela a gente consegue enxergar a olhos nus. E esse pedaço é o que a gente chama de espectro eletromagnético, que está aí nessa figura, né? Ele varia entre os comprimentos maiores, que estão próximos do vermelho, próximos do infravermelho, do vermelho, até os comprimentos menores, perto ali do violeta, cujo limite é o ultravioleta. Então, o espectro do visível ele varia entre o infravermelho e o ultravioleta, e as cores que nós conseguimos enxergar, elas estão limitadas a esses comprimentos que variam entre 700 nanômetros
e 400 nanômetros. Para vocês terem uma ideia, 1 nanômetro é igual a 1 metro dividido por 1 bilhão. O comprimento de onda determina a cor. Os mais curtos são os azuis e violetas e os mais longos são os vermelhos. A água absorve rapidamente quase toda essa radiação eletromagnética. Apenas os comprimentos de azuis e verdes passam pela água em quantidade considerável ou por distâncias significativas até serem absorvidos. É por esse motivo que, normalmente, nós observamos a água do mar em tons de azul e verde, porque essas são os comprimentos de onda que são mais lentamente absorvidos pela água do oceano. Todos os outros, seja os tons de violeta, seja os tons de amarelo, laranja e vermelho, são rapidamente absorvidos pela água do mar e a gente então consegue ver aquilo que é menos absorvido, que é de fato a cor azul. A água do oceano transmite somente uma parte da luz visível do espectro eletromagnético. Cerca de 60% da energia luminosa penetrante é absorvida no primeiro metro e cerca de 80% é absorvida depois de 10 metros. Somente 1% da luz total disponível na superfície do oceano é deixada na água abaixo de 200 metros e nenhuma luz penetra abaixo de 1.000 metros de profundidade. Essa figura aí mostra lá ao topo a superfície do oceano, né, recebendo aí todos os comprimentos do espectro eletromagnético, todos os comprimentos de onda, e como elas vão sendo absorvidas e consumidas, né? E isso vai fazer com que a gente repare que lá embaixo, né, o que resta basicamente são os tons de azul e verde, que esses são os tons predominantes no oceano, e é por isso que a gente enxerga a água do mar como azul durante o dia, né? Porque a água em si, a água do mar, ela é transparente. O que a gente vê é a reflexão ou não absorção dos comprimentos de onda em tons azuis e verdes. É por isso que a gente vê o oceano dessa cor. Se você vai na praia à noite, né, a água do mar é preta. A não ser num dia de lua cheia, onde você vai ver aqui alguns tons mais prateados e acinzentados por causa da luz do sol que é refletida na lua, que acaba refletindo depois no oceano. Mas na prática, a água é transparente, o que a gente enxerga durante o dia é como as luzes do sol estão sendo absorvidas ou refletidas sobre a superfície do oceano. Ainda sobre transparência e absorção de luz no oceano, o oceano pode ser dividido em 3 zonas baseadas na profundidade e na quantidade de luz, né? A luz solar pode atingir profundidades de até 1.000 metros em condições ideais, mas raramente existe luz após 200 metros de profundidade. Os primeiros 200 metros de profundidade são chamados de zona fótica ou eufótica, nas áreas onde a luz permite a fotossíntese dos vegetais, né? Entre 200 e 1.000 metros de profundidade, a quantidade de luz decai rapidamente e é chamada de zona disfótica. Após 1.000 metros de profundidade, nenhuma luz penetra, essa zona é completamente escura e chamada de afótica. Então, existe aí uma relação da ocorrência de determinados organismos com base na faixa de profundidade que ele habita, baseado nessa faixa de profundidade a quantidade de luz ou não que penetra. Então, em termos de produtividade no oceano, a principal área é a área fótica, né, onde a gente vai ter aí a maior parte da biomassa de seres vivos oceânicos e está aí até 200 metros de profundidade. É a parte do oceano mais importante do ponto de vista da vida, né? As outras partes, a partir de 200, a partir de 1.000 metros, existe vida, óbvio, todo mundo conhece, né? Mas elas são
muito limitadas, sobretudo pelas condições de luz, né? E aí a principal forma de locomoção dos organismos, né, dos organismos da fauna, por exemplo, é o som, né? Eles se locomovem em função da propagação do som nessas profundidades. Bom, as águas oceânicas, né, comumente parecem verde-azuladas devido aos comprimentos de onda dessa cor, sendo absorvidos no mínimo. Então, ficam disponíveis, né, mais disponíveis para serem refletidos e atingir de volta quem observa o oceano. Mas próximo à costa é um pouco diferente. As águas variam nas cores parecendo verde, amarelo, marrom, vermelho. Cores de partículas de siltes, né, que são sedimentos misturados, dissolvidos na água, e de um grande número de organismos microscópicos é revelada pela luz incidente na água. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem a imagem a partir de um navio que mostra o contraste, né, entre águas com diferentes colorações, e aí essa água superficial ela é muito influenciada pela quantidade de sais ou organismos dissolvidos ou até sedimentos, né? A gente pode ter diferenças associadas a isso. E nesse gráfico, né, a gente observa que em águas oceânicas, né, a penetração da luz vai até mais ou menos 200 metros. A gente tem aí uma absorção bem rápida dos tons de vermelho, amarelo, e um pouco menos de violeta, né, predominando os tons de azul, seja ele mais claro, mais escuro, e verde também, seja mais claro, mais escuro. Em águas costeiras, a penetração da luz é muito reduzida para até perto de 30 metros de profundidade, então você tem muita influência do fundo, né, da composição do fundo do mar, da quantidade de sedimentos em suspensão, da quantidade de organismos, né, como eu já disse também, e aí a gente tende a ter uma menor absorção dos tons mais esverdeados, tá? Por isso que a gente tem diferenças, e às vezes até de alguma área litorânea a gente consegue ver marcas bem definidas de águas costeiras mais esverdeadas e águas oceânicas, né, águas profundas mais azuladas, tá? Então, toda essa percepção que nós temos da cor da água do mar, ela não é a cor da água em si, porque a água é transparente, como eu já disse, né? É a forma como a água do oceano absorve ou não a radiação solar. Bom, o som é uma forma de energia transmitida por meio de rápidas alterações de pressão em um meio elástico, né, chamadas de ondas mecânicas. A intensidade do som diminui conforme viaja pela água por causa dos efeitos da propagação, dispersão e absorção. A perda por causa da propagação é proporcional ao quadrado da distância da fonte emissora. A dispersão ocorre quando o som se choca contra bolhas, partículas, organismos, superfície, fundo, etc. Eventualmente, o som é absorvido e convertido por moléculas em quantidades bem pequenas de calor. A velocidade do som no oceano é em torno de 1.500 metros por segundo, e isso é mais de 4 vezes sua velocidade no ar. Esse gráfico a gente vai acabar vendo ele de novo, né? Mas ele mostra o seguinte: existe uma relação entre a pressão, que está aí representada bem no canto esquerdo desse gráfico, né? A pressão em direção ao fundo ela vai aumentando, né? Existe uma relação com a temperatura, né? Que ela aumenta, é maior na superfície, né? Depois ela vai gradualmente
diminuindo até um momento onde ela tende a se manter estável, e a velocidade do som ela vai responder a essa diferença, né? Ela vai responder nas primeiras camadas do oceano, né, a variações de temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de propagação do som. Depois, quando a temperatura começa a se inverter e diminuir, diminui também a velocidade do som, e chegando em áreas mais profundas, quando a pressão, né, começa a fazer mais efeito, você tem um aumento aí da velocidade de propagação do som por causa do efeito da pressão oceânica, né? Então, a gente vai desenvolver isso mais um pouco. Na atmosfera, muito da informação que o homem recebe do meio físico lhe chega por meio de energia ondulatória, seja eletromagnética, luz, seja mecânica, som. Uma característica importante do ambiente oceânico é a opacidade para a energia eletromagnética e a alta condutividade de sons. O oceano é cheio de sons, ondas quebrando, roncos e grunhidos de peixes, explosão de bolhas, caranguejos e lagostas estralando suas presas e baleias assoviando e cantando. A velocidade do som na água oceânica aumenta com o aumento da temperatura, pressão e conteúdo de sais. O som é refletido de volta depois de bater em um objeto, por isso, o som pode ser usado para encontrar objetos, perceber sua forma e determinar a sua distância a partir da origem do som. Em uma massa d'água com salinidade de 34,85 partes por mil, que é a média para água profunda, e temperatura de 0 graus Celsius, a velocidade do som é de 1.445 metros por segundo. Ela aumenta de aproximadamente 4 metros por segundo por grau Celsius de elevação, de 1,5 metros por segundo por unidade de partes por mil de salinidade, e de 18 metros por segundo para cada 1.000 metros de profundidade. Então, esse figura mostra um perfil submarino da velocidade do som. A gente vê que a velocidade do som está ali perto de 1.500 metros por segundo junto à superfície, né? E ela vai decaindo conforme aumenta a profundidade, em função, sobretudo, da diminuição das temperaturas, né? Chegando a um mínimo ali de 1.490, perto de 1.000 metros de profundidade. A partir de 1.000 metros de profundidade, a velocidade do som no oceano ela vai aumentando, né? Sobretudo em função aí das variações na pressão e na salinidade. Ela tende a aumentar em direção às águas mais profundas. O som é mantido no canal SOFAR,
que é um acrônimo para Sound Fixing and Ranging, ou fixação e alcance de som. Pois essa é uma região de baixa velocidade, e em baixa velocidade o som acaba se propagando melhor, né, com menos perdas. O som é melhor transmitido através deste canal, e isso é utilizado por baleias e submarinos para comunicação. Aí eu volto, né, a observar que existe então a propagação do som por uma profundidade mais ou menos específica, né, que é essa profundidade aí, nessa figura de aproximadamente 1 km. Por que nessa profundidade o som se propaga melhor? Bom, as ondas sonoras, elas na água do oceano, elas se propagam bem, mas pode haver muitos processos de perda, né? Perda com a distância, perda por bater em obstáculos, perdas porque a onda sonora, o pulso sonoro tende a se dispersar com bastante facilidade a depender do meio, né? Nesse canal, aparentemente, a propagação do som ela é mais concentrada, né? Ou seja, existem menos perdas nessa faixa aí de 1 km de profundidade. Isso é super interessante porque tanto os submarinos quanto as baleias utilizam frequências emitidas ao longo desse canal, porque sabe-se, né, a partir do conhecimento da comunicação desses animais, né, desses mamíferos, sabe-se que com o som nesse canal ele pode percorrer todo o oceano global. Então as baleias utilizam essas profundidades para se comunicar, né? Já isso é comprovado, né, por muitas pesquisas com esses hidrofones, né, que vão receber esses sons, e os submarinos, né, a comunicação militar também é feita com frequências específicas, né, mas dentro desse canal de profundidade. Então existe uma profundidade ótima de comunicação, de propagação do som ao longo do oceano global, e essa profundidade ótima é perto aí de 1 km de profundidade. Esse canal acabou sendo denominado de SOFAR. Algo muito interessante são as chamadas paisagens sonoras. Sonar é acrônimo de Sound and Navigating and Ranging, ou navegação e alcance de som, e é útil para explorar e mapear o oceano porque as ondas sonoras se propagam melhor na água do que ondas de radar ou ondas de luz, né? Os sonares foram inicialmente desenvolvidos para mapear profundidades e construir cartas náuticas para garantir a segurança da navegação. Os sonares podem ser ativos ou passivos e são usados para vários tipos de estudos, sendo um campo fascinante que muitas possibilidades na oceanografia. Um sonar ativo ele emite um pulso sonoro na água. Se um objeto estiver no caminho desse pulso sonoro, o pulso é rebatido de volta ao sonar na forma de eco. O sonar então recebe esse eco e mede a intensidade do sinal e o tempo que ele demorou entre ir e voltar. Com isso, é possível saber a distância e a orientação do objeto. Um sonar passivo é usado para detectar o som de objetos ou animais no oceano. Por não emitir sinais, ele pode ser uma vantagem para navios militares que não querem ser encontrados ou para missões científicas que não queiram interferir no meio que estão pesquisando, uma vez que a emissão de sons, né, de sonares, de pulsos sonoros no oceano, ela afeta a comunicação, afeta a localização de certos organismos, né, de certos animais complexos, como os cetáceos, né, como as baleias, etc. Vamos ver esse vídeo produzido pelo NOAA, que dá uma boa visão dos usos, né, do sonar, né, na identificação de paisagens sonoras. Você provavelmente conhece esse som dos filmes.
O sonar é usado para ver o que existe sobre as ondas. Os atuais sistemas de sonar de alta tecnologia usados pelo NOAA enviam rápidos pulsos de som que ricocheteiam no fundo do mar e voltam para escanear o que está abaixo. Essas sondagens produzem imagens incrivelmente detalhadas do fundo do mar invisível. Sondas de eco-multiphase mostradas aqui, medindo a profundidade do fundo do mar. Os hidrógrafos usam essas sondagens multiphase para criar cartas náuticas e produzir mapas coloridos do terreno subaquático. Em geral, o vermelho é utilizado para mostrar profundidades mais rasas e azul ou roxo para profundidades maiores. Sonar de varredura lateral, dispositivo que acompanha o navio mostrado aqui, captura imagens em preto e branco que ajuda a identificar naufrágios e obstruções submersas. Essa é uma visualização criada pelo hidrógrafo do NOAA, que é linda de assistir e lhe dará uma boa ideia de como os hidrógrafos usam programas de computador sofisticados para transformar imagens de sonar em cartas náuticas e outros produtos que ajudam a manter os navegantes seguros no mar. E isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.